Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o tio Saulo. Bom pessoal, hoje na nossa aula de ciências, nós vamos começar a estudar um ramo muito importante que eu gosto bastante, que é a astronomia. O estudo, a concepção do universo, daquilo que está ao redor de nós. Planetas, estrelas, enfim, tudo isso. E o primeiro conteúdo que a gente precisa estudar são os movimentos da Terra. A gente tem que entender como é que a Terra ela se movimenta, né, no universo. Como é que ela se comporta, ok? Bom, para a gente entender o que significa o movimento da Terra, como ele acontece, nós temos que ter um conceito muito importante na física, que é a ciência que estuda justamente as leis da natureza, o movimento, enfim, essas coisas, que é um conceito muito importante que é chamado referencial, certo? Então, para a gente analisar, estudar o movimento de um objeto, a gente precisa, primeiramente, adotar um referencial, certo? Esse referencial é que vai nos dar informações sobre como aquele objeto ele está se comportando, certo? É tipo o seguinte: na minha visão, um determinado objeto pode estar parado, mas na visão de outra pessoa, ele pode estar em movimento. Então, dependendo do referencial, a noção que eu tenho sobre como está se comportando aquele objeto pode ser diferente. Então, ele é nada mais do que um fator que nós usamos para relacionar o movimento. Ou seja, quando a gente está dentro de um carro, quando a gente está viajando dentro de um carro, a gente vê, se a gente olhar pela janela, é como se o mundo estivesse passando, certo? É como se tudo ao redor estivesse andando e a gente que está dentro do carro está parado, certo? Porém, se a gente pensar em quem está olhando do lado de fora, quem está olhando do lado de fora do carro, vendo o carro passar, vê que o que está ao seu redor está parado e o carro passa andando. Então, são dois referenciais diferentes, eu e a pessoa que está fora, e são duas interpretações, são dois resultados diferentes, certo? Bom, nós vamos ver agora na página 130, certo? Quem tiver com o livro pode abrir na página 130. Eu extraí essa foto aí, certo? Esse pequeno texto que mostra como é que acontece o caso do referencial, né? Então você pensa num garoto dentro do ônibus com a mãe dele. Ele, como observador, ele vê a mãe que está do lado dele parada. Eles estão parados, né? O ônibus, mesmo estando andando, eles estão parados lá dentro, né? Eles estão sentadinhos lá. Agora imagina que quando o ônibus começa a andar, certo? A criança dá um tchauzinho pro papai, que está parado do lado de fora na calçada. Para o pai que está fora, olhando o ônibus passar, o ônibus está em movimento. E eles que estão dentro do ônibus estão se movendo junto com o ônibus. Certo? Porque com o passar do tempo eles vão, né, mudando de posição. Já para um passageiro, dentro do ônibus, no caso a criança, né, os passageiros que estão dentro do ônibus estão todos parados. Para eles estão todos parados, mas o ônibus está em movimento. E quem está do lado de fora, é como se a pessoa que está do lado de fora estivesse passando. Mesmo que do lado de fora ela esteja parada. E aí, do lado de fora, ela vê a pessoa se locomovendo junto com o ônibus. Ok? Pronto. Então, feito isto, nós vamos ver agora
dois tipos de movimento que a Terra realiza, certo? A Terra realiza dois tipos de movimento. O primeiro que a gente vai ver aqui é o movimento de rotação, certo? Aí você percebe, referencial, nós estamos na Terra. A Terra, ela gira em torno de si mesma, certo? Ela gira, certo? É o que acontece justamente como se fosse uma bola de futebol que você pega e faz ela girar. Ela fica girando em torno do próprio eixo. É o que acontece aqui. Certo? E por mais que a gente não perceba, porque pelo conceito de referencial nós estamos na Terra, a Terra está girando, mas nós não vemos ela girar. Mas nós podemos ver, através de uma coisa que eu vou já mostrar a vocês, como nós podemos saber que a Terra está girando. Certo? Então ela gira em torno de si mesma, como se fosse um peão. Esse movimento é o movimento de rotação. E para a Terra dar uma volta ao redor de si mesma, ou seja, ela está em uma determinada posição, ela para dar uma volta completa e voltar para a mesma posição, ela demora, né, 24 horas, certo? E a gente sabe que o dia possui 24 horas. Então, a noção de dia... Perdão, gente. A noção de dia, ela é baseada no movimento de rotação, certo? Então, nós sabemos que quando se passa um dia, significa que a Terra deu uma volta completa em torno de si mesma, certo? E aí, a gente sabe que o dia ele vai mudando, né? Tem hora que está de manhã, tem hora que está de noite, tem hora que está entardecendo, tem hora que está amanhecendo, né? Isso justamente se dá por causa do movimento da Terra, certo? Ela vai girando. E aí, à medida que a Terra vai girando, uma parte da luz do Sol, vocês veem aqui, ó, a luz do Sol vem, bate na Terra, certo? Mas como a Terra é redonda, uma parte dela, né, ela é iluminada, e aí essa parte que é iluminada é de dia. E a parte que não é iluminada, ou seja, a parte de trás, é de noite. E aí, à medida que a Terra vai girando, né, ó, o Brasil vai dando a volta aqui, ó, vai ficar de noite, e aqui, onde é a Europa, vai ficando de dia, certo? É assim que funciona. E aí, a gente vê os fenômenos de amanhecer e de anoitecer, ok? Então, esse é o movimento de rotação. Nós temos um outro movimento. Esses dois movimentos, eles acontecem ao mesmo tempo, tá, gente? Então a Terra ela vai girando em torno de si mesma e ela vai transladando. Ai, professor, o que significa isso? Que palavra difícil. Muito simples. A Terra gira em torno do Sol. Ok? Então, o Sol ele é o centro do sistema solar. O Sol ele é a estrela que, com a força que tem dentro dela, chamada de força gravitacional, isso aqui você não precisa saber agora, certo? Ela faz com que todos os planetas, eles que estão no sistema solar, eles girem ao redor do Sol, certo? E aí esse movimento de girar ao redor do Sol é chamado de translação, beleza? E aí ela demora um determinado período para poder dar esse giro ao redor do Sol, beleza? E esse tempo é de exatamente 365 dias e 6 horas, certo? Então, vejam, 365 dias. Vocês pensam que isso quer dizer o quê? Isso mesmo, um ano. Ah, professor, então quer dizer que um ano significa que a Terra está dando uma volta completa ao redor do Sol? Exatamente, certo? Só que é um ano mais 6 horas. Ou seja, se fosse desse jeito, se a gente não fosse tentar deixar isso aqui arredondado
né, em 365 dias, o Réveillon era para ser às 6 da manhã, certo? Só que, para que isso não aconteça, o que é que fizeram? Se a cada ano que passa são 365 dias mais 6 horas, certo? Esse excesso de cada ano, no primeiro ano são 6 horas, no segundo ano são mais 6 horas, dá 12, no terceiro ano são mais 6 horas, dá 18, no quarto ano são mais 6 horas, dá 24 horas, ou seja, um dia a mais, certo? Então, de 4 em 4 anos, essa contagem ela arredonda e chega em mais um dia. Então, para que o ano sempre tenha 365 dias, sempre entre aspas, né? A cada 4 anos são adicionados mais um dia, né? E aí eu expliquei aqui, 24 horas, que são 6 horas de cada um dos 4 anos. Ou seja, assim, a cada 4 anos, o ano tem 366 dias, que é chamado de ano bissexto, certo? O ano bissexto, pessoal, é justamente o ano em que essa contagem ela arredonda nas 24 horas, e aí é acrescentada mais uma hora, mais um dia, perdão, na contagem do ano, e aí o ano possui 366 dias. E aí, onde é que esta data, que este dia a mais é incluído? É incluído no mês de fevereiro, né? Que é o mês que possui menos dias do ano, né? Nos anos normais, nós temos o fevereiro com 28 dias, e nos anos bissextos, nós temos fevereiro com 29 dias. Este ano de 2020, ele é um ano bissexto, certo? E aí nós temos aqui alguns exemplos de anos bissextos, né? Os últimos foram 2000, ano 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 e agora que nós estamos, 2020. Perceba que sempre são anos pares, tá bom? E uma curiosidade, sempre é ano que tem Olimpíada. Todos os anos que tem Olimpíada são anos bissextos. Pode prestar atenção. Isso aqui é a curiosidade. Se você quiser saber se o ano é bissexto, é só você olhar no jornal se vai ter Olimpíada nesse ano. Ah, professor, mas 2020 não teve Olimpíada por causa da Covid, que é aí uma exceção. É só um título de curiosidade, certo? E aí eu prometi a vocês que eu ia mostrar como é que a gente sabe que a Terra está girando em torno do próprio eixo. Muito simples, pessoal. Basta você olhar para o céu. Você vê o Sol nascer e se pôr. O Sol ele percorre um caminho no céu, certo? Aí, quando você olha o Sol percorrendo o caminho no céu, você imagina, é como se o Sol estivesse dando uma volta ao redor da Terra. Durante muitos anos, pessoal, muitos anos mesmo, até recentemente, questão de 500 anos atrás, dizia-se que a Terra era o centro do sistema, certo? E, na verdade, foi comprovado que não. Que, na verdade, o centro é o Sol, certo? E aí existe uma coisa legal chamada movimento aparente. Tem até no livro isso, certo? Que é justamente essa noção de que a gente pensa que o Sol está dando uma volta ao redor da Terra, mas não. Quem está dando a volta é a Terra. E aí eu vou mostrar a vocês. Irei utilizar um programinha chamado Stellarium. Pessoal, esse programa é muito bom. Ele é uma representação do céu noturno. Nele você consegue ver basicamente quase tudo que é possível ver a olho nu no céu noturno. A olho nu que eu digo assim,